Você acorda todos os dias no mesmo horário. Treina, come de forma regrada, trabalha duro, segue a rotina à risca. E mesmo assim, olha ao redor e vê homens menos disciplinados que você conquistando mais, ganhando mais, sendo mais respeitados. Enquanto você, o disciplinado, continua invisível. Sabe por que isso acontece? Porque te venderam uma mentira sobre disciplina. Te ensinaram a versão domesticada, a versão para ovelhas. Te fizeram acreditar que acordar cedo e malhar já te torna especial. Mas a verdade brutal é que você está apenas seguindo ordens. Ordens que outros homens criaram para te manter ocupado, cansado e obediente. Antes de continuarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. A disciplina que te ensinaram é uma prisão disfarçada de virtude. Você acorda às 5 da manhã, mas para construir o sonho de quem? Você treina o corpo, mas sua mente continua fraca. Você segue rotinas, mas são rotinas que outros projetaram para você. E o pior, você sente orgulho disso. Posta nas redes sociais, conta para os amigos. Eu sou disciplinado. Mas disciplina sem direção é apenas escravidão voluntária. Maquiavel observou isso há 500 anos. Ele viu que os homens que realmente conquistam poder não são os mais disciplinados. São os que usam a disciplina como arma, não como identidade. Eles não seguem rotinas, eles criam sistemas, eles não obedecem regras. Eles as reescrevem. Existe um lado sombrio da disciplina que separa homens comuns de homens temidos. Um lado que ninguém te conta porque, se você descobrir, você para de ser controlável. Você para de ser previsível. Você para de ser útil para os planos dos outros. E é exatamente isso que vamos revelar aqui. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua disciplina atual é fraca. Por que ela te mantém ocupado, mas não poderoso. E, principalmente, você vai descobrir os 3 segredos que homens de verdadeiro sucesso usam para transformar disciplina em dominação. Prepare-se. O que vem agora não é motivação. É estratégia de guerra. E guerra não é para todos. Te ensinaram que disciplina é sobre rotina, sobre consistência, sobre fazer a mesma coisa todos os dias até virar hábito. Isso é o que gurus de autoajuda vendem. Isso é o que livros populares pregam. E isso é exatamente o que te mantém medíocre. Porque enquanto você está orgulhoso da sua rotina matinal, existem homens que acordam sem alarme, que não postam treinos, que ninguém vê acordado. E são esses homens invisíveis que controlam o jogo. A verdade que ninguém te conta é essa. Disciplina verdadeira não é visível. Não é performática. Não precisa de validação externa. A maioria usa disciplina como muleta emocional, como prova de valor, como medalha para mostrar ao mundo. Você posta o treino porque precisa que outros vejam que você é disciplinado. Você conta sobre sua rotina porque precisa que outros validem seu esforço. Isso não é disciplina. É carência disfarçada de produtividade. Maquiavel sabia de algo que poucos entendem. O homem que precisa mostrar seu poder não tem poder real. O leão não precisa provar que é leão. Ele simplesmente é. E quando age, todos já sabem o resultado. Homens de verdadeiro sucesso operam na sombra. Eles constroem impérios enquanto outros constroem músculos. Eles estudam poder enquanto outros estudam motivação. Eles planejam conquistas enquanto outros planejam rotinas. A diferença não está no esforço, está na intenção. Você usa disciplina para se sentir bem consigo mesmo. Eles usam disciplina para destruir competição. Você acorda cedo para cumprir ritual. Eles acordam cedo para ganhar vantagem. Você treina para ter corpo bonito. Eles treinam para ter presença intimidadora. Vê a diferença? Um é sobre você. O outro é sobre o efeito que você causa nos outros. Um é interno. O outro é estratégico. E aqui está o que te deixará com raiva. Enquanto você desperdiça energia provando que é disciplinado, homens silenciosos já conquistaram o que você ainda está perseguindo. Porque eles entendem algo fundamental. Algo que vai mudar tudo se você absorver. A disciplina que transforma não é sobre o que você faz. É sobre o que você se torna invisível aos olhos dos outros. E isso começa com o primeiro segredo. O primeiro segredo é o mais difícil de aceitar, porque vai contra tudo o que te ensinaram. Vai contra sua necessidade de reconhecimento, vai contra seu ego. Mas é exatamente por isso que funciona.
Homens de verdadeiro poder praticam a disciplina do silêncio absoluto. Eles não falam sobre seus planos, não compartilham suas metas, não anunciam suas rotinas. Enquanto você posta sobre seus objetivos, eles já os alcançaram em segredo. A maioria faz o oposto. Conta para todo mundo o que vai fazer. Anuncia a dieta nova. Declara o projeto grande. Promete a mudança radical. Por quê? Porque quando você fala, seu cérebro recebe uma recompensa imediata. Ele sente como se já tivesse conquistado. Você ganha validação antecipada. E então a motivação morre. Você já recebeu o aplauso antes de fazer o trabalho. Maquiavel observou que homens fracos falam sobre o que vão fazer. Homens fortes simplesmente fazem e aparecem apenas com o resultado. Imagine dois homens. O primeiro anuncia que vai construir um negócio. Fala sobre isso por meses, pede opinião, busca aprovação. O segundo desaparece por 6 meses. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Até que surge com o negócio já funcionando, já lucrando. Qual desses dois você respeita mais? Qual desses dois tem poder real? A resposta é óbvia, mas você continua sendo o primeiro. Agora, aplique isso na sua vida. Pare de contar sobre o treino. Apenas treine até seu corpo falar por você. Pare de anunciar projetos. Apenas trabalhe até os resultados serem inegáveis. Pare de declarar mudanças. Apenas mude até as pessoas perguntarem o que aconteceu com você. Isso cria algo poderoso. Mistério. Quando você some e volta transformado, as pessoas não conseguem te decifrar. Não sabem como você fez. Não conseguem copiar. Não podem sabotar porque não viram o processo. Você se torna imprevisível, perigoso, respeitado. A disciplina do silêncio tem outro efeito. Ela protege você de opiniões medíocres, porque a maioria das pessoas ao seu redor é fracassada. E pessoas fracassadas adoram dar conselhos, adoram plantar dúvidas, adoram te convencer que seu plano não vai funcionar. Quando você fala, você abre a porta para o veneno delas. Mas quando você silencia, você constrói uma fortaleza. Ninguém pode atingir o que não consegue ver. E agora que você entende o silêncio, está pronto para o segundo segredo. Um segredo ainda mais sombrio. Agora que você dominou o silêncio, vem algo que separará você definitivamente dos fracos. O segundo segredo é brutal, porque exige que você mate uma parte de si mesmo. A parte que busca aprovação. A parte que precisa ser amado. A parte que teme a solidão. Homens de verdadeiro poder praticam a disciplina do desapego emocional total. Eles não se importam se você gosta deles. Não se importam se você concorda. Não se importam se você os abandona. Isso os torna absolutamente imunes à manipulação. Pense bem. Por que você cede em discussões? Por medo de perder a pessoa. Por que você se justifica quando criticado? Por necessidade de aprovação. Por que você muda seus planos quando outros duvidam? Porque ainda depende da validação externa. Isso é fraqueza disfarçada de empatia. A maioria vive acorrentada às opiniões alheias. Muda de direção quando alguém franze a testa. Abandona sonhos quando a família desaprova. Aceita menos porque tem medo de ficar sozinho no topo. Maquiavel foi claro. É melhor ser temido que amado. Porque o amor é condicional. Depende do humor dos outros, depende de você continuar agradando. Mas o respeito baseado em força não depende de nada além da sua própria consistência. Você não precisa agradar, apenas precisa ser inabalável. Veja como aplicar isso. Quando alguém criticar sua decisão, não se defenda. Apenas diga, anotado. E continue. Quando tentarem te fazer sentir culpa por priorizar seus objetivos, não se justifique. Apenas siga em frente. Quando relacionamentos se tornarem obstáculos, corte sem cerimônia. Parece cruel? Pergunte aos homens no topo se eles chegaram lá mantendo todos felizes. Pergunte se eles sacrificaram seus sonhos para preservar amizades medíocres. A resposta vai te chocar. Eles cortaram, sem dó, sem remorso, porque entenderam algo fundamental. Você só pode carregar pesos que te fortalecem, não pesos que te arrastam para baixo. O desapego emocional cria outro poder. Ele te torna invisível à chantagem emocional. Ninguém consegue te controlar através de culpa. Ninguém consegue te manipular através de drama. Você se torna uma fortaleza ambulante, frio, calculado, livre. E quando você combina silêncio com desapego, você se torna algo raro. Algo que assusta os fracos e atrai os fortes. Mas ainda falta o segredo final.
o mais perigoso de todos. E esse não é para qualquer um. A maioria para no segundo nível. Aprende o silêncio, desenvolve o desapego e acha que isso é suficiente. Mas existe um terceiro segredo que poucos alcançam. Porque exige algo que a sociedade chama de loucura. Exige que você abandone completamente a necessidade de ser compreendido. Homens de verdadeiro poder praticam a disciplina da invisibilidade estratégica. Eles não apenas silenciam sobre seus planos. Eles ativamente criam cortinas de fumaça. Eles não apenas se desapegam emocionalmente. Eles se tornam enigmas ambulantes. Ninguém realmente sabe quem eles são. E isso os torna absolutamente intocáveis. Pense nos homens mais poderosos que você conhece. Aqueles que realmente controlam recursos, influência, destinos. Você consegue descrever a rotina deles? Você sabe o que pensam de verdade? Você entende suas motivações reais? Não. Porque eles operam em camadas, mostram uma versão, escondem 10. A maioria faz o contrário. Mostra tudo, explica demais, justifica cada ação. Precisa que outros entendam suas razões. Isso te torna previsível. E o que é previsível pode ser controlado. Pode ser derrotado, pode ser usado. Maquiavel entendia isso perfeitamente. O príncipe que todos conseguem ler é o príncipe que será destronado. Mas o príncipe que mantém suas verdadeiras intenções ocultas governa por décadas. Porque ninguém sabe como atacá-lo. Ninguém sabe suas fraquezas. Ninguém sabe seus próximos movimentos. Agora veja como os 3 segredos se conectam. O silêncio esconde suas ações. O desapego elimina suas vulnerabilidades emocionais. E a invisibilidade estratégica apaga sua essência real. Você se torna fumaça, impossível de agarrar, impossível de derrotar, impossível de esquecer. As pessoas tentarão te decifrar, farão perguntas, buscarão explicações, pedirão que você se abra, e você sorrirá e não dirá nada de verdadeiro. Dará respostas que parecem reveladoras, mas não revelam nada. Mostrará emoções quando conveniente e esconderá tudo o que realmente importa. Isso não é falsidade, é guerra. E na guerra, quem mostra suas verdadeiras estratégias morre primeiro. Você agora possui 3 armas que a maioria jamais terá. Silêncio para proteger suas ações. Desapego para proteger suas emoções. Invisibilidade para proteger sua essência. Mas armas sem integração são inúteis. E é isso que faremos agora. Vamos juntar tudo e mostrar quem você se tornará quando dominar essa trindade sombria. Agora você possui todas as armas, mas armas separadas ganham batalhas. Armas integradas conquistam impérios. Vamos revelar o que acontece quando você funde silêncio, desapego e invisibilidade em uma única identidade. Quando você para de falar sobre seus planos, ninguém pode sabotá-los. Quando você deixa de depender de aprovação, ninguém pode te manipular. Quando você se torna enigma, ninguém pode te decifrar. Essas 3 camadas criam algo que a maioria nunca verá em vida. Um homem completamente livre. Livre de opiniões, livre de expectativas, livre de necessidade de validação externa. Você se torna uma ilha, autossuficiente, impenetrável, soberana. Pense em como você era antes. Você falava demais, buscava a aprovação constantemente, mostrava suas cartas antes da hora, se justificava quando criticado, mudava de direção quando outros duvidavam, abria seu coração para quem não merecia. Você era transparente, e transparência sem poder é apenas vulnerabilidade. Agora observe quem você está se tornando. Você trabalha em silêncio. Seus resultados aparecem sem aviso prévio. As pessoas perguntam como você conseguiu e você apenas sorri. Ninguém vê suas noites em claro. Ninguém conhece seus sacrifícios. Ninguém testemunha suas quedas privadas. Eles só veem a ascensão pública. E isso os deixa desconcertados. Quando tentam te manipular emocionalmente, você permanece imóvel. Quando buscam te controlar através de culpa, você não sente nada. Quando ameaçam te abandonar, você aceita sem hesitar. Porque você não precisa deles. Você se basta. E essa autossuficiência irradia um poder silencioso que atrai os fortes e repele os fracos. As pessoas começam a te perceber diferente. Há algo em você que não conseguem nomear. Uma presença, uma gravidade, uma certeza inabalável. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais se explicar. Não precisa mais pedir permissão. Você simplesmente decide e age
e conquista. Maquiavel chamaria você de príncipe, porque você entendeu que poder verdadeiro não é sobre força bruta. É sobre controle total de suas próprias variáveis. Você não controla os outros, você se torna incontrolável. E quando ninguém pode te controlar, você se torna perigoso. Não porque machuca, mas porque é imprevisível. E o que não pode ser previsto, não pode ser derrotado. Você saiu da matrix da necessidade, da prisão da aprovação, da escravidão da transparência. Você se tornou sombra. E sombras não podem ser capturadas, apenas temidas, respeitadas e, inevitavelmente, seguidas. Mas essa transformação tem um preço. E agora precisamos falar sobre esse pacto final, sobre o que significa verdadeiramente caminhar esse caminho até o fim. Você que chegou até aqui não é como a maioria. A maioria desiste no segundo capítulo. Volta para as mentiras confortáveis. Prefere acreditar que disciplina é acordar cedo e postar treinos. Mas você permaneceu. Você ouviu verdades que machucam. Absorveu conceitos que assustam. E ainda está aqui. Isso diz algo sobre você. Diz que existe uma fome diferente em você. Uma fome que não se satisfaz com migalhas motivacionais. Uma fome que exige o banquete completo do poder real. E essa fome é rara, perigosa e absolutamente necessária para quem quer transcender a mediocridade. Mas antes de selarmos esse pacto, preciso que você entenda o preço. Porque tudo que foi revelado aqui tem consequências. Quando você pratica o silêncio absoluto, as pessoas ao seu redor vão se incomodar. Vão te acusar de arrogante, de distante, de mudado. Elas não entendem que você não mudou. Você apenas parou de alimentar a necessidade delas de te controlar. Quando você desenvolve desapego emocional total, relacionamentos vão terminar. Amizades vão se dissolver. Pessoas vão te abandonar. E você vai deixar, porque finalmente entendeu que quem não te eleva, te arrasta. E você não foi feito para ser arrastado. Você foi feito para voar. Quando você se torna invisível estrategicamente, a solidão vai bater na sua porta. Haverá noites onde ninguém realmente te conhece, onde você carrega segredos pesados, onde a máscara que você usa para o mundo pesa nos seus ombros. Essa é a solidão do poder. E poucos suportam. A maioria volta correndo para a mediocridade calorosa, para a aprovação fácil, para a transparência vulnerável. Porque ser compreendido é confortável, mas conforto não constrói impérios. Constrói prisões acolhedoras. Então aqui está o pacto que estou propondo. Não é um pacto comigo. Não é um pacto com esse canal. É um pacto com você mesmo. Um pacto de que você não voltará atrás. De que você não abandonará esses princípios quando ficarem difíceis. De que você não pedirá desculpas por se tornar poderoso. Maquiavel fez esse pacto há 500 anos. Ele escolheu ver o mundo como ele é, não como deveria ser. Ele escolheu escrever a verdade, não a fantasia. E foi odiado por isso, chamado de imoral, de cruel, de diabólico. Mas 500 anos depois, seus princípios ainda governam os corredores do poder, enquanto seus críticos foram esquecidos. Agora é sua vez. Você vai escolher a verdade brutal ou a mentira reconfortante? Vai escolher o poder silencioso ou a aprovação barulhenta? Vai escolher a solidão soberana ou a companhia medíocre? Eu sei que você já escolheu, porque se não tivesse escolhido, não estaria aqui. Não teria chegado até o final. Não teria absorvido cada palavra com essa intensidade. Você é um dos raros. E os raros precisam se reconhecer. Precisam saber que não estão sozinhos nessa jornada. Que existe uma comunidade invisível de homens que entendem, que praticam, que conquistam em silêncio enquanto outros gritam no vazio. Por isso vou te pedir algo. Não é sobre algoritmo, não é sobre números, é sobre ritual. É sobre marcar esse momento de transformação com uma ação concreta. Vá até os comentários agora e escreva exatamente essa frase. A disciplina sombria me libertou. Apenas essa frase. Nada mais, nada menos. Esse é o seu pacto público. O reconhecimento de que você cruzou a linha. De que você não é mais o homem que começou a assistir esse vídeo. Você é o homem que absorveu segredos que a maioria nunca conhecerá. E quando você escrever essa frase, outros que fizeram o mesmo pacto verão. E vocês se reconhecerão. Silenciosamente. Estrategicamente. Como lobos que identificam a alcateia na escuridão. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora. Porque isso não é um canal de autoajuda. Não é um lugar de motivação vazia. É um território de guerra estratégica.
de filosofia aplicada ao poder, de verdades maquiavélicas dissecadas para homens que querem dominar, não apenas participar. Ative as notificações, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais. Vamos revelar estratégias que farão esse vídeo parecer apenas a introdução. Vamos dissecar manipulação, controle social, construção de impérios pessoais e muito mais. Mas tudo isso é apenas para quem está pronto, para quem fez o pacto, para quem escreveu a frase. Agora, deixe eu te dizer algo que poucos terão a honestidade de admitir. O caminho que você escolheu não é fácil, não é popular, não é compreendido, mas é o único caminho que leva ao verdadeiro poder. Porque no fim, existem apenas dois tipos de homens neste mundo: os que são movidos pelas circunstâncias e os que movem as circunstâncias, os que reagem ao mundo e os que criam o mundo ao seu redor, os que pedem permissão e os que concedem permissões. Você acabou de escolher de qual lado estará, e essa escolha mudará tudo. Cada decisão daqui para frente será filtrada por esses 3 segredos. Cada interação será estratégica. Cada movimento será calculado. Cada silêncio será uma arma. Você não será mais comum. Não será mais previsível. Não será mais controlável. Você se tornará o que Maquiavel sempre soube que alguns homens podiam ser: uma força da natureza disfarçada de ser humano. Bem-vindo ao lado sombrio da disciplina. Seu nome já está escrito nos arquivos dos que ousaram ver além das ilusões. E isso é apenas o começo.